Olá, amigos, companheiros da doutrina espírita, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas, o IEP, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Ante a continuidade desse surto de pandemia do Covid-19, optamos por dialogar com os nossos companheiros e amigos através de palestras gravadas, palestras que vão ao encontro de nossas necessidades básicas, necessidades de força, coragem, afeto, amor, proteção, não apenas para nós, mas para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para todos que conosco convivem. Então aproveitemos essa oportunidade para alargar os nossos conhecimentos e conhecer mais de nós mesmos e do Evangelho Redentor do Cristo. Antes de iniciar a palestra, coloque um copo com água diante de você e peçamos todos juntos o auxílio da espiritualidade amiga para que, fluidificando a água, coloque nela os fluidos necessários à nossa saúde física, mental, com consequências na nossa saúde espiritual. Mais uma vez, sejam bem-vindos e aproveitem todo esse conteúdo da palestra. Obrigado. Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos ao IEP para mais uma noite de conversa sobre o Evangelho de Jesus. Antes de começarmos, vamos fazer uma prece de agradecimento a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, por esse momento de aprendizado, por esse momento de interiorização das orientações contidas no Evangelho do Cristo. Pai misericordioso, derrama sobre todos nós bênçãos fortalecedoras e bênçãos esclarecedoras, para que, fortalecidos e esclarecidos no Teu amor e na Tua misericórdia, possamos a cada dia suportar e enfrentar com muita paciência e com muita resignação as dores decorrentes das nossas aflições, notadamente nestas épocas de extrema dor, extremo sofrimento decorrentes dessa pandemia de Covid-19. Que a luz misericordiosa do nosso Mestre Jesus e de Deus nosso Pai envolva todo o nosso planeta e sare a nossa terra. Que assim seja. Amigos, o tema de hoje, da nossa conversa do Evangelho de hoje, está consubstanciado no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração. Mais precisamente, nos itens 5, 6, 7 e 8 desse capítulo, que trata sobre pecados por pensamento, adultério. Vou ler aqui o Evangelho e em seguida a gente faz alguns comentários. Diz o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, nos versículos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. Muito interessante essa afirmação de Jesus, né? Porque
quando a gente vai olhar, observar os comentários de Kardec, Kardec já nos orienta que quando Jesus fala em adultério, ele não está se prendendo tão somente à acepção intrínseca da palavra adultério. Ele dá a essa palavra um sentido mais amplo, um sentido de mal, um sentido de equívoco, um sentido de pecado, um sentido de erro, né? E isso aí não acontece tão somente nesta passagem. Outras passagens do Evangelho, Jesus faz também o uso da mesma acepção do termo adultério, quando se refere às pessoas equivocadas, às pessoas pecadoras, às pessoas que buscam se perpetuar no mal. No Evangelho de Marcos, nós vamos ter uma expressão similar, né? Quando Jesus estava caminhando com os discípulos e muitos dos seguidores na região de Cesareia de Filipe, que já fica próximo ao mar Mediterrâneo, norte da Judéia, mais ou menos leste da Galileia. Então Jesus, conversando com os discípulos e com os seguidores, ele faz a seguinte colocação, que está contida no Evangelho de Marcos, que eu pedi autorização de vocês para ler. Está no capítulo 8, no versículo 38. Jesus, comentando sobre a necessidade que todos nós temos, aqueles que buscam seguir o Cristo e buscam a felicidade suprema, que é poder servir a Deus, que é poder estar com Deus, Jesus nos convida a pegarmos a nossa cruz e carregá-la, né? E segui-lo. E quando ele fala em segui-lo, fala em seguir as orientações dele, aquilo que nós estamos falando acerca do Evangelho de Jesus, acerca da lei divina, que são os 10 mandamentos. Então ele diz assim: porque nesta geração adúltera e pecadora, se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhados dos santos anjos. Percebendo essa expressão de Jesus, fica bem clara essa acepção contida no Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus fala que o erro não é tão somente aquilo que está contido numa determinada palavra, mas sim na ação. O erro é fruto da nossa ação. E a nossa ação, muitas vezes, ela não se perpetra fisicamente, dado a impotências nossas em cometer esses atos equivocados. Mas, se pensamos na consecução de determinado ato, nós já estamos cometendo aquele ato. Nós já estamos trabalhando as nossas energias fluídicas no sentido de perpetrar aquele ato, né? Então fica muito evidenciado, né, que quando ainda temos pensamentos tenebrosos acerca do cometimento de atos equivocados contra qualquer um dos nossos irmãos, significa que nós ainda não temos a pureza dentro de nossos corações. Porque só teremos puro quando, de forma alguma, pensarmos em qualquer tipo de mal. E isso não quer dizer que uma pessoa que tenha o coração puro seja uma pessoa boba, uma pessoa nécia. Não, porque ela não conhece o mal. Ela conhece o mal, ela reconhece o mal, mas não usa isso aí. Paulo, muito antigamente, já nos falava que era necessário a gente conhecer tudo, mas nem tudo nos convém realizar.
Então, o homem de bem não convém realizar pensamentos equivocados, sequer ele tem pensamentos equivocados. Frequentemente, eu utilizo muito essa expressão de que esta nossa encarnação é a nossa melhor encarnação. É aquela onde nós estamos mais elevados, é aquela onde nós temos maiores qualificações, né? Então, nós temos condições de avaliar em que ponto nós estamos na busca da nossa perfeição. Porque se ainda temos pensamentos equivocados, é sinal que nós ainda não estamos aptos, nós ainda não estamos prontos para ter um coração puro. E olha que esta não é a nossa primeira, nem segunda, nem terceira, nem décima, nem milésima encarnação. Nós somos espíritos milenares, já estivemos aqui na Terra por milênios. E esta é a nossa melhor encarnação. Então, quando a gente faz um exame de consciência das nossas capacidades, e quando eu falo das nossas capacidades, eu não estou tão falando só dos nossos atos, mas também da qualidade dos nossos pensamentos, nós teremos mais ou menos um padrão de quem nós somos e do estado de imperfeição que nós nos legamos até agora. E se estivermos atentos, né, para essa vontade de nos melhorar, esta percepção vai se tornar um instrumento muito poderoso para nós, que é aquilo que nós chamamos de reforma interior. E Sócrates, há 2.500 anos atrás, já nos falava dessa necessidade de a gente nos conhecer a nós mesmos. E quando é conhecer, não é conhecer só os nossos atos físicos, mas os nossos pensamentos também. Porque nós não falhamos apenas no cometimento do ato, nós falhamos também no cometimento dos nossos pensamentos. Quando pensamos mal, nós agimos através dos nossos pensamentos. Se nós não agimos fisicamente, fluidicamente, nós agimos. E Kardec nos esclarece sobre essa ação fluídica de uma forma muito clara no livro da Gênese, cujo trecho eu separei para a gente dar uma lida. Está no capítulo 14 da Gênese, no item 15. Kardec diz assim: a mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha o homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último, executa fluidificamente o gesto e o ato que intentou praticar. O que significa isso? Todas as vezes que a gente pensa mal para alguém e pensa cometer esse mal para esse alguém, na verdade, a gente está cometendo esse mal porque dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo mental, nós emitimos uma onda fluídica que é fotografada pelo nosso perispírito. O nosso perispírito, ele é o executor dos comandos do nosso espírito. E aí o que é que o perispírito faz? Ele cria um processo mental do mal que nós queremos fazer àquela pessoa. E se aquela pessoa estiver passando por processos de desequilíbrio, estiver passando por processos maus, ela vai sentir essa onda energética equivocada nossa e vai se sentir mal, pode adoecer, pode vir até passar por aqueles problemas que nós engendramos em nossas mentes. Para a gente ver quão grave
é o alcance dos nossos pensamentos equivocados. Quanto mal a gente pode fazer tão somente, só pensando em fazer o mal. Às vezes nós somos covardes. E aí a gente, não, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão me julgar, as pessoas vão me tomar por uma pessoa má, e eu preciso da aprovação da sociedade, então eu não vou executar esse pensamento. Mas, na verdade, você já executou. Por isso que Jesus condena o pensamento equivocado e chama de adultério. Porque, na verdade, nós realizamos essa falha muito grande. Quer dizer, se a vítima dos nossos pensamentos estiver com pensamentos equivocados também, ela sofrerá danos. E Jesus sabia muito, mas muito bem do que falava. Sabe como é? Se um homem pensa caluniar o outro e não o faz, pensando na repercussão que a sociedade vai ter dele por estar dizendo ou fazendo ilações acerca de uma outra pessoa, ele já pegou por calúnia, ele já falhou por calúnia ali. Mas se esse homem que buscou caluniar, busca se corrigir e começa a trabalhar dentro de si para não ter essa qualidade de pensamento, para não ter esse tipo de pensamento, ele começa a se modificar, ele começa a se transformar, e vai chegar um dia em que as pessoas vão começar a reconhecer nele essa transformação. Pode ser nesta encarnação, pode ser numa encarnação futura, pode ser até mesmo no plano espiritual. Mas nada do progresso que cada um faz no que diz respeito à sua transformação interior fica perdido. Um dia será reconhecido. E nós, nesse processo da busca da nossa transformação, nós temos mais ou menos 3 tipos de espíritos. A gente vai dar uma segregada aí para qualificar como é que se dá esse processo, né? Há espíritos, há pessoas. Quando eu falo pessoas tanto do plano encarnado quanto do plano imaterial, né, do mundo espiritual, né, que não percebem quando têm pensamentos desequilibrados ou pensamentos desequilibrantes. Elas não conseguem perceber. As coisas acontecem assim, como que uma enxurrada. E essas pessoas, que são a grande maioria, sequer iniciaram esse processo que Sócrates fala de buscar se conhecer. Sequer pararam para pensar que, mesmo não agindo materialmente, mas só com os pensamentos, já está vibrando e prejudicando outros irmãos. Há aqueles que já percebendo a não qualificação dos seus pensamentos, já começam a lutar para afastá-los, conseguindo algumas vezes, outras vezes não conseguem e caem na falha. Mas esses aí, quando comparados com os primeiros, já fizeram progresso. Estão no caminho certo, precisam de mais afinco, precisam de mais fortaleza, precisam de mais força. E aí é que vem a questão do orar e vigiar. A prece vai dar sempre para nós o suporte de fortalecimento para que as nossas ações a cada dia se tornem mais fortes, se tornem mais necessárias e se tornem melhores, buscando nos transformar. São aquelas pessoas que já estão travando o bom combate, falado por Paulo também,
né? E há ainda aqueles que, completamente atentos a tudo que se passa em si e compreendendo os efeitos dos maus pensamentos, já os evitam completamente, buscam afastá-los de imediato. Ah, mas essas pessoas são carolas. Não são, não. São pessoas que já provaram a dores tão intensas e que sabem que muitas dessas dores são construídas pelos nossos próprios pensamentos e já não querem mais sofrer. São aquelas pessoas que na parábola do filho pródigo já se arrependeram de tanta dor, de tanto sofrimento e querem buscar o alívio que tinham na casa do Pai e fazem o caminho inverso e buscam fazer esse caminho inverso e buscam através do Evangelho do Cristo, tendo a luz imperecível do Evangelho do Cristo como mapa nesse processo transformador, nesse processo de caminhar na busca da felicidade suprema, que é poder sentir Deus, que é poder perceber a presença de Deus, que é sentir o hálito de Deus, que é poder ter a felicidade suprema de servir a Deus onde Ele acha que nós possamos ser necessários. Olha só o avanço que a gente faz na vigilância e na prece dentro de cada um de nós. Assim, na medida do aperfeiçoamento de cada um, esse aperfeiçoamento se faz à custa de muita luta interior. Mas é luta difícil. E nós somos fortalecidos não só pelo Evangelho, nós somos fortalecidos pelo auxílio dos irmãos que conosco caminham. Nós somos fortalecidos pelos exemplos que nós vemos a todo dia na nossa vida, exemplos bons e exemplos equivocados, mas ambos contribuem para o nosso crescimento espiritual. Desse modo, a gente repete sempre, né, que todas as vezes que nos esforçamos para corrigir, nós transformamos a cada dia que passa as nossas qualificações em qualificações nobres, que trazem para cada um de nós a certeza de estarmos caminhando no caminho evolucionário do amor de Deus, num caminho de redenção. Caminhemos, mas sejamos vigilantes. Jesus está conosco, Deus está conosco, a espiritualidade amiga conosco caminha. Ora, iluminando a todos que conosco caminham, e ora sendo iluminados também. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Finalizada a palestra, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos ter sintonizado em nosso canal e agora pedimos que você beba da água que você colocou para fluidificar. Certamente auxiliará a você, auxiliará com os fluidos necessários à sua saúde, notadamente a sua saúde mental e espiritual. Boa noite.